Senhor. Sentado como você está, você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Versículo 1, 2 e 3, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, que o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Quando a gente olha para o livro do profeta Ezequiel, é um livro que deveria ser entendido melhor estudando juntamente com o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, porque ele fala de muitas coisas futuras que o livro de Ezequiel e nenhum profeta, na verdade, conseguiu ver a gente, porque eles estavam num pico e eles estavam enxergando outro pico, e a igreja então entrou nesse vale chamado de período dos gentios, e ninguém viu. Então eles profetizavam exatamente para a nação. E quando ele está aqui em Babilônia, às margens do rio Quebar, aproximadamente 110 quilômetros da sua terra natal, quando ele foi levado na segunda invasão do exército de Nabucodonosor, quando na verdade Israel já tinha sido preso, já estava sob domínio assírio, agora os babilônicos também conquistam Judá. E quando vai a família real para a Babilônia, Ezequiel é levado. Então Ezequiel, esse profeta, ele era sacerdote, filho de Uzi, e ele, com 30 anos, ele começa a profetizar, exatamente na idade que ele deveria estar no templo para começar a exercer o seu ministério sacerdotal. É um profeta que teve alguns traumas no cativeiro, inclusive é o único profeta que ele perdeu a sua esposa à tarde e profetizou de manhã. E Deus ainda disse para ele não chorar, não guardar luto e não se lamentar. Ele profetiza de manhã e a esposa morre à tarde. E aí ele estava profetizando para a nação, dizendo que a nação também não deveria se lamentar. Então, olhando o capítulo 37, exatamente o vale de ossos secos, ele está profetizando não somente a Judá, porque ele não faz menção somente a Judá, mas sim ele faz menção a Israel, porque Israel, embora não estava na Babilônia, mas Judá estava, e Deus então não tem dois povos, Deus só tem um povo. E Deus olha a nação de Judá, porque a promessa era feita a Israel. Embora o reino foi dividido, ficou Benjamim e Judá sendo o reino do sul, e as 10 tribos reino do norte, Deus não olhava dois povos, Deus olhava um só, e a aliança de Deus era exatamente com Israel. Aí o porquê que ele profetiza sobre a restauração de Israel. E quando a gente olha para a visão do vale de ossos secos, você vai ver que ele começa dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Quando fala de mão, fala de destreza, fala de força, fala de poder, porque no capítulo 2 ele diz que Deus mandou ele se levantar, mas ele não conseguia se levantar, devido à grandiosidade da visão que ele teve no capítulo 1. Então o Espírito do Senhor entrou nele para pôr ele de pé, para ele poder profetizar. Mas aqui ele diz assim: veio sobre mim agora a mão do Senhor, e a mão do Senhor é que me levou. Então Ezequiel tinha uma experiência profunda com Deus, na questão de ser trasladado em espírito, de ser transportado. Ele teve uma visão que ele saiu da Babilônia, ele foi para Jerusalém, pego pelos cabelos em espírito, e aqui ele disse: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então esse vale não pode ser a Babilônia, porque a nação estava dispersa. Aí ele olha para esses ossos e diz: me fez andar ao redor. Por quê? Porque ele precisava estar observando a situação, ele precisava estar prestando atenção ao estado em que estava. É lógico que ele não sabia o que significava o vale de ossos. Ezequiel não tinha noção.
de que Deus estava falando exatamente da nação quando ele vai para o vale de ossos secos. Ele viu aquele monte de ossos. E aí Deus então pergunta para ele assim: por acaso filho do homem? Expressão filho do homem que aparece só no livro de Ezequiel 93 vezes, mais da metade do que em toda a Bíblia Sagrada. Só aqui. Por quê? Porque Deus o estava chamando e sempre tratando de filho do homem. No hebraico é ser humano. Está dizendo: você é fraco, tem as suas limitações, tem as suas fraquezas. Eu estou te chamando, mas você não pode esquecer que você é homem, você não é superior, você não é melhor, você tem limitações, mas com as suas limitações eu estou te chamando para uma obra de restauração na nação de Israel. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ora, o que Deus pergunta para ele, olhando na ótica humana, é inadmissível. Não tem como você olhar o osso. Se tivesse o esqueleto armado era mais fácil, mas não estava o esqueleto formado, os ossos estavam espalhados. Então ele olha para a situação dos ossos e ele olha e diz assim: Senhor, eu sou filho do homem, eu sou falho, eu sou limitado, eu não consigo fazer nada, mas o Senhor, que é Deus, que é dono da vida, que é criador, que é restauração, que chama as coisas que não existem como se já existissem e faz elas surgir. Ele diz assim, no original é: se o Senhor quiser, esses ossos reviverão. Aleluia! Então, quando a gente olha para o vale de ossos secos, a gente fica questionando por que Deus está agora preocupado com ossos secos. Não tinha coisa melhor? Não era mais fácil trabalhar e mostrar o ser humano? Mas Deus mostra exatamente ossos secos. E Ezequiel disse: eu observei, e eles estavam sequíssimos. Quer dizer, eu não vi neles vida nenhuma, eu não vi neles nada que pudesse me dar uma esperança satisfatória para responder a pergunta do Senhor. Estavam sequíssimos. Aí, para você entender melhor esse negócio de vale, por que Deus está se preocupando agora com vale de ossos? Você tem que ler capítulo 8 e também o 9 de Ezequiel. Por quê? Porque no capítulo 8 e no capítulo 9 de Ezequiel você vai ver que Deus manda a destruição para a cidade. E o que me chama a atenção é que quando é profetizada a destruição, aparece pelo menos 6 homens na história. Entre esses 6 homens tinha um que se destacava dos demais. Ele carregava um cinturão de tinteiro, e foi dada uma ordem para esse homem que ele marcasse a testa de todos aqueles que suspirassem e que gemessem pelas abominações na cidade. E esse homem com cinturão de tintureiro ou de tinteiro, ele foi exatamente para o altar de bronze. Ora, o que é o altar de bronze? O altar de bronze é símbolo exatamente do sacrifício da cruz. O altar de bronze era símbolo exatamente do juízo de Deus. Então ele vai para o lado do altar de bronze e ele começa a marcar. Mas o que me chama mais a atenção é a palavra marca. A palavra marca no original hebraico, ele tem o seu som, a sua pronúncia e a sua escrita é com a última letra do alfabeto hebraico, que é a letra Tav. Tav é exatamente o símbolo da cruz dos cristãos. Então eu entendo que quando Deus estava falando para Ezequiel vendo a visão do capítulo 8, dizendo marca a testa, Deus estava dizendo, marca com uma cruz. Aleluia! Marca com uma cruz, põe uma cruz na testa deles, daqueles que suspiram e que gemem pelas abominações. Então quando Deus leva a nação, espalha, só foi quem estava marcado pela cruz de Cristo. Deixa eu dizer uma verdade para você: você pode até se espalhar, pode até ir para o vale, mas se você tem a marca da cruz, Deus vai restaurar a sua vida novamente. Porque o que faz isso, o que faz eu entender com clareza isso, é que o vale estava cheio de ossos, mas os ossos estavam sobre. Então a terra, ela não conseguiu comer os ossos, porque o osso a terra não come. Pode ver, a pessoa é enterrada e os ossos ficam lá. Mas por que esses ossos agora não estão embaixo da terra e estão sobre? A terra só come o que é dela.
A terra só pode tirar aquilo que é dela de você. Sua casa é daqui, a terra vai ficar com ela. Esse seu corpo é daqui, a terra vai ficar com ela. Mas os ossos não. Os ossos têm uma outra coisa embutida nele que nós vamos entender. Mas por que Deus tem que trabalhar no ossos secos? Porque os ossos secos não têm carne. Glória a Deus. Porque onde houver o excesso demasiado de carne, então não se precisa de restauração. Então é necessário que a carne morra. Glória a Deus. Para que Deus comece a restaurar. Você sabe por que Deus faz uma aliança com Abraão? E a aliança abraâmica é Berit Melá. Berit Melá é a aliança da carne. Ora, na aliança da carne tem que se cortar o prepúcio. Ora, o que é cortar prepúcio? Cortar prepúcio é exatamente tirar o excesso de carne. Numa das viagens, duas paradas de Israel, existe um lugar que é exatamente montão de crepúsculo. Aí é montanha de carne. Quando foi operado ou circuncidado o povo, saiu tanta carne lá. Por quê? Porque se tiver excesso de carne, não tem aliança. Se tiver excesso de carne, não tem restauração. Se tiver excesso de carne, não tem profecia. Se tiver excesso de carne, não há necessidade do Senhor trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, quando ele profetiza para os ossos, e se os ossos estão sobre o vale, isso quer dizer que a marca garantiu que os ossos não fossem enterrados. Agora, por que eu preciso ter a marca da cruz? Porque ninguém pode me conhecer se eu não tiver uma cruz. E ninguém pode te conhecer se você não tiver uma cruz. É por isso que Jesus disse: tome a sua cruz. Porque a sua identidade não está naquilo que você faz, está naquilo que você é. Aleluia. As pessoas estão querendo nos conhecer por aquilo que nós fazemos. Ninguém pode nos conhecer por aquilo que nós fazemos. Eles têm que conhecer por aquilo que nós somos. E nós somos o quê? Carregadores de cruz. Por quê? Porque ninguém sabia quem era Jesus, até que ele foi pendurado na cruz. Quando foi pendurado na cruz, estava escrito: Rei dos Judeus. Então a identidade estava na cruz. Se não fosse a cruz, eles não saberiam quem ele era. Então quando as pessoas olharem para você, tem que ver que em você tem a marca da cruz. Glória ao nome do Senhor. Mas a marca da cruz, ela vai mais longe. Ela em você, ela vai te preservar. Ora, você lembra dos 3 jovens da fornalha? Ora, os 3 jovens da fornalha, eles foram lançados na fornalha. Mas quem os levou, morreu. E eles foram preservados. Porque para a fornalha tem um monte de gente nos levando. Tem gente doido para nos levar para a fornalha, para nos ver morrer. E de vez em quando tem alguém nos empurrando. Só que eles nos empurram a gente assim, eles nos amarram. Ele nos prende, ele nos força e ele joga. Mas a marca da cruz preservará a sua vida de agora e para sempre. Segunda coisa que eu vejo é que a marca da cruz nos liberta. Porque eles lançaram amarrado, e quando chegou lá o fogo queimou as cordas. Então eles desfrutaram de liberdade pela marca dentro da fornalha. A terceira coisa que eu vejo é que a marca da cruz, ela nos providencia companhia segura. Ó, quando a gente fala que Deus é o nosso amigo, nós na verdade estamos precisando de amigos. Porque nós temos muitos colegas. Eu acho engraçado que no Facebook está lá, adicione como amigo. Se fosse tão fácil ter amigo assim, né? A gente tem colega e seguidores. Seguidor qualquer um segue, até a abelha te segue se você tocar o... Vai seguir. Mas amigo é diferente, o contexto amigo ele vai além. Quando Jesus chamou os discípulos de amigo, você vai entender o que ele queria dizer quando ele estava na cruz e João estava perto e ele disse: eis aí tua mãe. Disse: mulher, eis aí o teu filho. Porque o amigo é isso. Se você é meu amigo, e se eu morrer antes de você, você tem que assumir a minha casa. Você vai cuidar da minha esposa, da minha filha e do meu lar. Esse era o contexto de amigo na Bíblia. É isso que é amigo. Por isso que Jesus disse: eu não chamo vocês de servos, porque servo não tem comunhão, servo não anda junto, servo não tem revelação e não recebe nada. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo
recebi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Então, amigo, ele vai um pouco além. E nós temos um Deus como amigo. Então, se ele é nosso amigo, ele garante companhia. Mesmo quando aquele que te jogarem na fornalha for dar uma espiadinha para ver se sente cheiro da sua carne queimando. Porque eles são tão terríveis que eles nos caluniam, nos difamam e depois vão ver se a gente está vivo. Mas nós temos a marca da cruz na testa. Aleluia! Glória a Deus. Eles foram ver. Chegou lá e disse assim: ei, quanto é que nós jogamos aqui dentro? Eles disseram: foi 3. Mas tem 4. Agora eu não sei quem era o quarto homem, que o quarto homem poderia ser qualquer um deles. Poderia ser, porque se Jesus estava lá, Jesus não era o quarto, ele era o primeiro. Glória a Deus. Não é? Mas como ele estava olhando assim, ele disse assim: eu vejo 4. Aí o quarto que ele quer dizer é que tem um que é diferente dos 3. Ele é semelhante aos deuses. O que ele está fazendo? Está passeando. Glória a Deus! Como é que é? Está passeando com os 3 dentro da fornalha. Então a cruz nos garante que mesmo em meio às ardentes provações na vida, a gente ainda consegue tirar férias e dar um passeio com Cristo Jesus. Glória a Deus! Passeando dentro da fornalha. Então esse é o segredo da cruz. Agora, por que é? Então, que esses ossos secos tinham tanto valor? Ora, primeira coisa, você vai entender, o osso precisa de cálcio. Ora, se o osso precisa de cálcio, qual é a vitamina que produz cálcio? Vitamina D. Mas a vitamina D lá não tinha. Mas eles tinham que estar sobre o vale. Por quê? Porque sobre o vale, não enterrado, tinha um sol que brilhava. Então o sol estava projetando nos ossos a vitamina D para que preservasse e não se quebrasse no vale. Deixa eu dizer uma verdade para você, viu? Vai chegar um momento da sua vida que você vai estar só o osso. Pode estar, mas tem alguém que vai estar injetando vitamina na sua vida para você não se quebrar. O sol brilhando. Aí tem uma outra coisa. Mas não é só isso. O sol brilhando estava preservando os ossos. Porque se não tiver cálcio, sofre osteoporose. Ora, osteoporose quebra os ossos. Então fique tranquilo que você não vai se quebrar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem uma outra coisa, moço. É que a vida não está na carne. A vida está exatamente no osso. Ora, por que eu digo isso? Porque o osso, ele produz a medula óssea. A medula óssea nós chamamos de tutano. Mas dentro do osso, dentro do tutano, tem pelo menos 3 coisas: hemácias, leucócitos e plaquetas. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e proteção do corpo. Isso tem no osso, mas tem o sangue, que é a origem da vida. Então, enquanto Ezequiel estava vendo por fora, Deus estava vendo por dentro. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Enquanto Ezequiel estava olhando por fora, a situação aparente de uma vida externa, vazia, desprovida de beleza e sem esperança, Deus estava dizendo: eu estou vendo é por dentro. Está sequíssimo, sem esperança para você, mas eu vejo uma vida pulsando dentro. Sabe que eu acho lindo isso? É que as pessoas olham para a gente e eles se enganam pela nossa aparência. Eles se enganam quando vê a gente andar. E eles olham para a gente e dizem assim: está tudo bem, às vezes não está. Perdemos a aparência. Sorrimos perto dos outros, sozinhos choramos. A vida só está o osso. Aí Deus olha e diz assim: está só o osso, mas eu vejo a vida pulsando dentro. Então quando Ezequiel profetiza para os ossos, ele não profetiza para os ossos. Porque o osso não escuta, quem escuta é a vida que está dentro do osso. Então quando Deus está falando para ele profetizar, Deus está dizendo: Ezequiel, a vida externa está feia, está ruim,
mas tem uma vida dentro querendo ser vivida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que a gente sempre diz: as pessoas nos matam por fora, mas não conseguem nos matar por dentro. As pessoas podem nos tocar por fora, mas não nos tocam por dentro. Nós somos muito bem guardados e muito bem protegidos por dentro. Glória ao nome do Senhor. As pessoas conseguem nos olhar por fora, mas não conseguem nos ver por dentro. As pessoas podem nos medir por fora, mas não nos medem por dentro. As pessoas podem achar que você está morto aqui, sem sentir nada, mas Deus está dizendo: não está morto, porque tem vida dentro e a vida vai sair para fora. Então é por isso que eu tenho cuidado às vezes. Porque tem culto que às vezes a pessoa vem para cá um verdadeiro osso seco. E osso seco não se movimenta. Mas só que tem vida dentro. Osso seco não tem beleza, mas tem vida dentro. Osso seco não me atrai pela aparência, mas tem vida dentro. Osso seco não tem valor aparente, mas tem vida dentro. Então Ezequiel poderia virar as costas e dizer: que é que Deus quer com esses ossos? Deus estava dizendo: é que eu sou a vida. E eu tenho um compromisso com a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então quando Ezequiel olha aquilo e Deus diz assim: se você acha que depende só de mim, é claro que a vida que está em mim e a vida que está em você, ela só poderá exercer o seu papel se um profeta profetizar. Que embora ela tenha vida própria, mas está presa nos ossos. Então precisa haver um negócio sobrenatural para causar uma mudança interna. Então o evangelho de hoje é um evangelho de mudança externa. Então você vai aprender que no vale de ossos secos, o negócio começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque se fosse de fora para dentro, o Ezequiel ia dizer assim: isso aí não tem solução. Deus disse assim: não, de fora para dentro não tem, mas de dentro para fora tem. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser mudar por fora, você pode até mudar. Se você quiser dar um jeitinho por fora, você pode até fazer. Mas Deus não está nem aí para a tua aparência externa. Ele está olhando é por dentro, que a vida está lá. E Ele quer chamar a vida para fora para você viver. Aleluia. Então o evangelho dos nossos dias é o evangelho da maquiagem. Porque nós matamos as pessoas se a aparência dela não nos agradar. Fique tranquilo que eu sei que eu estou falando. A pessoa não pode te agradar pela aparência. Você tem que amá-la não por aquilo que ela aparenta. Você tem que amá-la pela vida que ela tem dentro dela. Glória a Deus. Eu acho estranho a nossa forma de amor. Eu acho estranho. Que o nosso irmão é disciplinado, excluído, ninguém manda uma mensagem de conforto. Ninguém liga. Ninguém vai na casa. Quando encontra na rua, mal levanta a mão, não pecado não pega. Não, mas se eu abraçar, o outro vai pensar o que de mim? Você vai preocupar com o que os outros vão pensar de você. Ah, pastor, mas aqui não tem jeito, é um osso seco, mas tem vida. E osso seco é perigoso, porque o osso seco, sequíssimo, tem a tendência de machucar. A carne amortece, mas o osso bate e dói. Então a gente se afasta do osso seco para não nos machucar, mas dentro dele tem vida. Aleluia, 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 aleluia. Ele perdeu a aparência, ele perdeu a maneira
mas tem vida dentro. E aí você nota que quando Ezequiel profetiza, Ezequiel ele vai além da vida externa. Por quê? Porque ele começa a ver o que Deus estava vendo. Ele disse: ossos secos, ouvi. Ele não disse escuta, ele disse ouve. Eu costumo dizer que corpo tem orelha, mas alma tem ouvido. Então você precisa entender que não basta escutar, a tua alma tem que ouvir. E Ezequiel então vai além, ele atravessa os ossos e grita lá dentro da origem da vida e diz: ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, aleluia. E ele percebe que o negócio foi imediato. Por quê? Porque quando a palavra de Deus, a voz do Senhor entrou, os ossos começaram assim. Glória a Deus, aleluia. E nota que na visão estavam espalhados. E de repente eles começam a se ajuntar. Eu acho lindo isso aqui porque cada osso procurou o seu próprio osso. Ele sabia que ele pertencia ao lado esquerdo, ele sabia que ele pertencia ao lado direito. Sabe o que é isso? É que a palavra de Deus não espalha e não separa. A palavra de Deus é para unir. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda palavra que vem para causar divisão, separação, espalhar, não pode proceder do Senhor, porque a palavra de Deus é para unir, para colocar as coisas no lugar, para dar forma, para organizar. Aleluia! Tem propósito na voz do Senhor. Aleluia. E não importa se é osso seco. O importante aqui não é como é que você está. O importante aqui é que Deus quer restaurar e mudar o teu estado para o estado original. E ele percebe que houve um rebuliço. A palavra rebuliço é um barulho sem afinação, sem nota. É como se fosse um barulho qualquer, mas não produzido por instrumentos naturais. Então ele percebe, ele diz assim: tem um barulho, mas tem algo além desse barulho. Esses ossos estão se movendo, e aí os ossos vêm e encostam um no outro, mas não se machuca e não se quebra, em perfeita ordem. Então eu entendo que tem coisa na nossa vida que está fora do lugar. E no processo da restauração, a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, primeiro, e depois é um Deus de paz. Então nesse processo de restauração que a gente busca, Deus vai ter que ordenar e coordenar tudo de novo e colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque Deus não vai operar se as coisas estiverem fora de ordem. Ele disse: eu vou pôr tudo no seu devido lugar. E a minha alma e a sua alma quer as coisas ordenadas. A nossa alma quer se encontrar o melhor lugar para sentir e ouvir e obedecer a voz gloriosa do Senhor. Levante a sua mão se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer hoje, e diga glória a Deus.